Boa noite. Apresentaremos o caso clínico 3 e os componentes desse grupo são Beatriz Fernandes, Lucilena Paulúcio, Maria Júlia Cingolani e Maxwell Feliciano. O Sr. P, morador de Alegre, Espírito Santo, de 62 anos, é um microempreendedor independente responsável por abastecer várias das barraquinhas encontradas nas feiras semanais do município. É encaminhado a uma UPA depois de um episódio de tosse e intensa falta de ar. A cônjuge dele, que o acompanhou até o local, avisou aos funcionários que ele tinha asma, mas que nunca teve uma crise intensa como essa. O médico então se informa mais sobre o histórico do paciente através da mulher dele, que dizia que ele era um homem relativamente saudável, que se alimentava bem, praticava natação desde criança. A única coisa que poderia ser importante seria os últimos meses. Ele começou a se queixar de uma dor forte na região torácica e que se estendia até o pescoço. Ele é um homem de personalidade forte quanto o assunto é trabalho, sempre preocupado em manter sua mesa abastecida para seus filhos e netos, sendo que a estrutura financeira da família toda está sendo abalada pela pandemia, que faz com que ele se preocupe não só em manter seus entes queridos acalentados, mas também com seus colaboradores possam fazer o mesmo. O estopim para o Sr. P foi quando teve 2 episódios dessa dor em 2 dias seguidos, enquanto brincava com os netos e capinava o quintal de sua casa, que duraram cerca de 5 minutos. Um familiar com problemas cardíacos ouviu sobre a situação e ofereceu uma cartela de propanolol, que então o Sr. P começou a fazer uso há 2 semanas e não teve mais esses sintomas. O médico rapidamente informou a mulher e o paciente sobre a situação, explicando também os perigos da automedicação. Foram feitos exames para checar a situação cardíaca do paciente, chegando à conclusão de que ele tinha um caso de aterosclerose que gerou um quadro de. Além disso, o médico classifica sua como, já que os quadros de possuem fisiopatologias muito específicas. Considerando que o estilo de vida do paciente mostra-se balanceado e que há precedentes de enfermos com cardiopatias entre os seus parentes, resta ao médico prosseguir com a farmacoterapia, descartados os usos de, por conta da potencial broncoconstrição e de, por conta da ausência de crises em repouso, o médico optou por prescrever pela via de administração sublingual. Agora faremos uma dinâmica na qual as pistas a seguir vão te ajudar a preencher a subsequente cruzadinha, que, uma vez completa, te ajudará a compreender melhor o raciocínio desenvolvido pelo médico para conduzir a sua prescrição. A número 1 é a doença caracterizada pelo desequilíbrio entre o trabalho realizado pelo coração e o oxigênio que ele recebe. E a resposta certa é angina. 2. Tipo de angina caracterizado por crises de duração inferior a 20 minutos, sempre associada a algum esforço físico ou estresse emocional, aliviada por repouso. E a resposta certa é angina estável. 3. Tipo de angina cujas dores se manifestam cada vez mais intensas, mesmo que os esforços não sigam a mesma crescente, e não são aliviados por repouso, geralmente associadas ao rompimento de uma placa ateromatosa. A resposta certa é angina instável. 4. É um padrão incomum de angina episódica que ocorre em repouso e resulta de espasmo da artéria coronária. A resposta certa é vasoespática. 5. Fármacos que podem ser facilmente relacionados com um óxido bastante conhecido por sua potente capacidade vasodilatadora. Sofrem intenso metabolismo de primeira passagem. Por isso, a via transdérmica ou sublingual é indicada para sua administração, indicado para o tratamento da crise aguda de todos os tipos de angina. A resposta certa é nitratos. 6. Fármacos que podem controlar o influxo de um cátion divalente responsável pela contração muscular. Primeira escolha no quadro de angina vasoespática. A resposta certa é inibidores de canais de cálcio. 7. Classe farmacológica usualmente indicada para o quadro de angina, mas não recomendada no caso específico do Sr. P. A resposta certa é beta-bloqueadores. Agora, com todas as palavras reveladas, podemos completar o diagnóstico do médico do Sr. P.
O médico rapidamente informou a mulher e o paciente sobre a situação, explicando também os perigos da automedicação. Foram feitos exames para checar a situação cardíaca do paciente, chegando à conclusão de que ele tinha um caso de aterosclerose que gerou um quadro de angina. Além disso, o médico classifica sua angina como estável, já que os quadros de angina instável e angina vasoespática possuem fisiopatologias muito específicas. Considerando que o estilo de vida do paciente mostra-se balanceado e que há precedentes de enfermos com cardiopatias entre seus parentes, resta ao médico prosseguir com a farmacoterapia. Descartados o uso de beta-bloqueadores por conta da potencial broncoconstrição e de inibidores de canal de cálcio por conta da ausência de crise em repouso, o médico optou por prescrever nitratos pela via de administração sublingual. Assim encerramos essa apresentação, agradecemos a atenção de todos e tenham uma boa noite.